Então, continuando o assunto de aborto, vamos ver os sintomas do aborto espontâneo, tá? Vai ter febre alta. Normalmente, gente, essa febre, quando ela ocorre, é porque a mulher já está com alguns dias com esse aborto, provavelmente é retido ou incompleto, tá? E se isso já tiver com alguns dias, ele pode se tornar infectado, viu? Tem calafrios, algumas mulheres apresentam corrimento vaginal com mau cheiro, também tudo em característico de aborto infectado. Perda de sangue pela vagina, essa perda de sangue pode ser volumosa ou não. Muitas vezes essa perda vaginal ela vem só como se fosse aquela borrinha numa cor amarronzada e pouco, como também tem mulheres que vêm em grande volume, que aí já é com hemorragia, tá? Tem dor abdominal forte, tipo uma cólica que vem das costas para a região pélvica, perda de líquidos pela vagina, ou com ou sem odor, perda de coágulos de sangue também, dor de cabeça intensa e constante, e quando é retido, uma das formas de observar é que não tem movimentos fetais, né, por mais de 5 horas. Nem sempre apresenta todos esses sintomas, mas esses são alguns dos sintomas que são apresentados. Qual é a conduta? Se for um aborto evitável, que é aquele aborto que foi detectado, a criança ainda está mexendo, mas a mulher teve uma perda sanguínea, está tendo muita cólica, ou fez a ultrassom e a criança está viva, é um aborto evitável. Então, o que é feito? É dado repouso absoluto, fazer nada, é deitada mesmo, e administrar medicamentos, e aí é com o médico. Esses medicamentos que são dados, normalmente, é para diminuir a contração uterina, então, são mais ou menos a base de progesterona, que aí diminui lá a ocitocina, lembra que a ocitocina que é o hormônio que faz contrair o útero, então ele vai diminuir a produção de ocitocina, que aí para a contração uterina, e também medicamentos para diminuir a dor. Quando o aborto já é inevitável, né, que ou é aquele completo ou incompleto, o retido ou o infectado, aí como é feita hoje em dia, né? Porque cada época é de um jeito, né? Hoje em dia é o seguinte: se for infectado, depois é dado antibiótico para a gestante. Se é só aquele que foi retido, recente, que é retido, incompleto ou completo, aliás, o incompleto, porque se for o completo, já saiu tudo, não precisa fazer mais nada. Agora, se for um incompleto ou retido ou infectado, é dado medicamento, essa medicação para causar as contrações. Então, é o que o povo chama de injeção de força, que na verdade é ocitocina. Eles dão medicamento para a mulher contra. É como se fosse para ganhar neném normal, gente. Porque vai sentir todas aquelas contrações. E aí, por quê, gente? Porque antigamente não se fazia isso. Eu já tive um há muito tempo atrás. Eu tive um aborto completamente retido, eu não sentia nada, eu não tive nada, perda de nada, e pela ultrassom foi que viu que estava morto. Então, era retido. E aí, eu não tomei essa medicação, eu fui internada, e aí eu fui anestesiada pela curetagem. Oi? Oi? Nada. E aí fizeram a curetagem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles dão essa medicação. Por quê, gente? Para poder dilatar o útero, o colo do útero. Porque antigamente, como fazia a curetagem, a cureta... Oi, você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá falhando, não tô entendendo nada. Então, gente, como antigamente eles faziam a cureta, ela parece aquelas colherzinhas de sorvete, só que bem menorzinha. É grande, aí eles colocam lá dentro do útero e fica raspando mesmo. Uma curetagem é isso. E aí, como o colo de muitas mulheres que estavam com aborto não estava dilatado, correria o risco até de ruptura uterina. Então, por isso que hoje eles só fazem depois de administrar droga.
Depois de administrar medicamento para dilatar o colo do útero, é que faz a curetagem. E aí, se for infectado ou se tiver risco de infecção, eles também prescrevem antibiótico por alguns dias. Outra intercorrência é a prenhez ectópica. O que é prenhez? A gente já viu que prenhez é gravidez. Então, chamar a mulher de prenha tá certo, porque prenha vem de prenhez. Ectópica é o quê? Algo tópico é algo local, no local certo. Vem de fora. Ectópica é uma gravidez fora do local correto. Então, qual seria o local correto para ocorrer essa gravidez? Então, primeiro, a fecundação, ela ocorre nas trompas, mas a evolução da gravidez, ela tem que ocorrer no corpo do útero, né? Aqui, ó, no corpo do útero. A gente já viu que o útero tem um fundo, tem um corpo, tem um canal e tem um colo do útero. Então, toda gravidez, ela é gerada no corpo do útero. Qualquer local que seja implantado esse óvulo fora desse corpo do útero é uma gravidez ectópica. Quais são os tipos? Tubária, a maior parte das gravidezes ectópicas, elas são tubárias, ou seja, elas ficam nas tubas uterinas. Muitas são decorrentes de mulheres que têm as trompas estreitas. Aí o que acontece? O espermatozoide, ele é a menor célula que existe no corpo humano. Então, qualquer espaçozinho eles conseguem passar. Aí eles passam, fecunda aqui o óvulo que vai... Professora. Oi. Faz um exemplo, por favor. Como é? Para a senhora fazer um exemplo, não estou entendendo muito. Que exemplo? É isso que eu estou explicando, não é isso que tu quer que eu repita? Isso. Pronto. A gravidez ectópica é assim, aqui é o útero. O útero é dividido em fundo do útero, corpo do útero, colo, aliás, colo não, canal e colo do útero. A gravidez, a fecundação, ela ocorre aqui em cima, ó, nas trompas. Tá dando para ver a seta? Tá dando para ver a setinha? Tá sim. Pronto. A fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, ocorre aqui nas trompas. E aí, depois que fecunda, ela vai descer em direção ao corpo do útero, que fica aqui. Em torno de 8 dias, ele se implanta aqui no endométrio. E aí, daqui, o menino vai crescer. O que é uma gravidez ectópica? Uma prenhez ectópica? É quando o menino não desce para essa região e não cresce aqui. Ele vai crescer aonde? Ou nas tubas uterinas, ou ele, em vez de vir para o útero, vai para os ovários, aí se desenvolve aqui no ovário, ou ele vem para a cavidade abdominal, ou ele desce demais e desenvolve aqui no colo do útero. Todas essas situações normalmente são gravidez que não evolui, você tem que retirar. Se a mulher deixar para retirar depois, já grande, tem um risco de ter que fazer histerectomia, que é a retirada do útero e dos anexos, tá? Então, muitas ficam até sem conseguir engravidar novamente, porque fez histerectomia. O que é que acontece, como eu disse, de todas elas, a mais grave é a abdominal. Se ela não for diagnosticada o quanto antes, o risco é muito grande para a mulher, tá? Aqui, na gravidez tubária, que é a mais comum, ela ocorre por vários motivos. Por exemplo, como eu estava dizendo, o espermatozoide é a menor célula que existe, então ele consegue passar aqui, mesmo a tuba sendo estreita. Quando chega aqui, que fecunda o óvulo, que ele tem que descer para o útero, ele vai estar enorme. E aí aquele espaçozinho é pequeno para ele, então ele é gerado aqui em cima, tá? E aí a gravidez tubária. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, que a gente já viu, que é um método contraceptivo, ele fica bem aqui nessa região, ele é colocado aqui nessa região para impedir que os espermatozoides venham para as trompas. Só que se esse DIU sair do lugar,
o espermatozoide passa, fecunda, mas só que na hora de descer, o DIU está impedindo dele descer, porque ele vai estar enorme. E aí acontece a gravidez tubária. Por isso que um dos riscos de você utilizar o DIU é o risco de ter gravidez ectópica e principalmente a tubária. Quais são os fatores de risco? Quem são as mulheres que têm maior risco de ter gravidez ectópica? Mulheres que têm inflamação na trompa de Falópio, ou seja, tem salpingite, que é inflamação aqui nas trompas, mas não é só a inflamação, porque assim, todo processo inflamatório, ele vai causar edema, né, que é inchaço. E inchando aqui as trompas, aqui o caminho, ele vai ser reduzido. Então, se a mulher tiver salpingite, que é a inflamação nas trompas, também corre o risco de ter gravidez ectópica. Outra situação não é só inflamação nas trompas, não, mas também tem outra intercorrência, que tem mulheres que criam líquido aqui, que a gente chama de hidrossalpinge. Hidrossalpinge é quando há um acúmulo de líquido aqui nas trompas, e aí ela também reduz o caminho. E aí tanto dificulta a mulher engravidar, como se ela chegar a engravidar, corre o risco de ser tubária, né? Existem cirurgias para essa hidrossalpinge, né? Existe tratamento para essa inflamação, mas tem que ser detectada. Outro problema é lesão da trompa de Falópio, qualquer tipo de lesão que tiver ocorrido, como, por exemplo, alguma cirurgia pélvica ter atingido as trompas e isso ter causado uma lesão. Se teve alguma cirurgia nas trompas, porque a cicatriz pode também influenciar nesse caminho. Falhas da ligadura de trompas, quando a mulher vai fazer a laqueadura, né, que é o tipo de método definitivo para evitar filho, é cortado as trompas, né? Mas, como eu já disse, tem alguns médicos que fazem esse procedimento, mas está errado, que eles só fazem, pegam um fio de sutura e amarram. Está errado, não pode só amarrar. Porque quando você amarra, você aproxima as paredes das trompas, e mesmo que desatem depois, elas podem ficar um pouquinho coladas. E aí corre o risco da mulher tanto engravidar, como corre o risco dela engravidar e ser gravidez tubária, né? Então tem que cortar as trompas e suturar partes completamente separadas. Episódio de gravidez ectópica prévia, é óbvio, se a mulher já teve esses casos, primeiramente, toda mulher que teve gravidez ectópica tem que investigar o que causou essa gravidez ectópica antes dela pensar em engravidar de novo, porque para não correr o risco nas próximas gestações também. E o uso de DIU, como eu até expliquei, né? O DIU, ele fica aqui no fundo do útero, né? E quando ele, por algum motivo, sai do lugar, os espermatozoides conseguem passar, só que depois de fecundado, ele não desce porque vai estar enorme, né? Raramente tem falha, mas quando isso ocorre, o risco de gravidez tubária é elevadíssimo. Mas é assim, é raro ter falha desde que a mulher faça o acompanhamento, mas também acontece de, mesmo fazendo acompanhamento, ocorrer essas falhas. Quais são os sinais e sintomas de uma mulher que está com gravidez tubária, né? Ela vai ter o atraso menstrual, que é característico da gravidez, né? Porque ela ficou grávida e teve todas aquelas alterações hormonais que impedem que ela menstrue, né? Ela vai fazer o teste de gravidez, vai dar positivo. E aí, algumas, lembrando que esses sintomas nem todos têm que passar, tá? Tem uma perda sanguínea uterina, essa perda sanguínea uterina, ela pode ser volumosa ou não, né? Vai depender. Tem mulheres que nem ter essa perda uterina, tem umas que só sentem cólicas, né? Eu nem colocar, tem, ó, dor pélvica intermitente ou contínua intensa. Essa dor pélvica, gente, não é a dor cólica, é aquela dor que vem das costas para a região abdominal, tá? E tem a lipotimia, né? Que é a perda. Aí, gente, isso aqui é normalmente quando perde muito sangue, tá? Quando é
hemorragia. Ela vai ter lipotimia, que é uma síncope, que é aquela que vem, é uma perda de consciência que antecede o desmaio, né? E aí, dependendo se ela perdeu muito sangue, ela pode entrar em choque hipovolêmico, que pode vir até a óbito. Lembrando que isso só ocorre em casos muito extremos, tá? É possível, tem mulheres que levam a gravidez até bem... Quanto mais você continuar com essa gravidez tubária, maior o risco de ter complicações. Normalmente, quando se descobre que está com gravidez tubária, a indicação é retirar o quanto antes para não agravar. Qual é o diagnóstico? É pela ultrassonografia. A conduta, o que é feito? Visam a retirada do embrião. Então, gravidez ectópica, gente, não é aconselhado ela progredir. E descobrir o quanto antes ser retirado para justamente evitar complicações. Então, é utilizado medicamentos, aqui está o metotrexato, que ela é utilizada para gravidez ectópica, incipiente e íntegra. O que é incipiente e íntegra, gente? São aquela gravidez ectópica que ainda está lá, retida, com diâmetro inferior a 5 centímetros e com embrião sem vitalidade. Então, tem que ser feita uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, eles vão detectar o tamanho ainda do embrião, ele tem que estar com menos de 5 centímetros e não pode ter vida para você utilizar essa medicação, que é a medicação que a gente utiliza, né, em casos não é nem provocar aborto, mas é para dilatar, fazer o menino sair, né? Em quadros hemorrágicos, que são secundários à ruptura da prenese ectópica, o tratamento será cirúrgico. E aí esse é o grande perigo. Quanto maior tiver passado mais tempo, o risco que tem de hemorragia é muito grande e normalmente quando chega nesse quadro hemorrágico é muito difícil conseguir salvar as trompas e aí muitas vezes, como eu já disse, é necessário retirar tudo, inclusive fazer a esterectomia total, de útero, de trompas, de tudo, né? Outra intercorrência é a mole datiforme. Lembrando, todas essas três ocorrem na primeira metade da gestação. São todas síndromes hemorrágicas que ocorrem na metade até a metade da gestação. Tanto o aborto, como prenese ectópica, como a mole datiforme. O que é essa mole datiforme, gente? Essa mole datiforme, também chamada de doença trofoblástica gestacional, é um tumor, é uma neoplasia que é gerada. Lembra quando a gente falou de fecundação, que a gente falou da bolsa amniótica, que existia duas camadas, a bolsa amniótica. Existia o córium, que era a parte de fora da bolsa, e o âmnio, que era a parte de dentro, que formava a bolsa que o menino ficava dentro, né? Aí o menino ficava dentro, né? Pois é. Esse tumor, essa neoplasia, ela é benigna, ela não é câncer. Mas se a mulher não souber que está com mola e ela continuar com a gravidez, pode se transformar no coriocarcinoma, que já é o câncer, tá? Inicialmente, ela não é. Ela é uma neoplasia benigna do córeo, ou seja, da camada externa da bolsa. Aquela camada externa da bolsa, quando ela vai se formar, né, o menino vai ficar dentro, ela começa a se multiplicar de forma errada e ela forma esses cachos de uva, parecendo cachos de uva, né? E esse aqui é uma foto real de uma mola, inclusive muito rara, porque a maioria das molas datiforme não tem feto, não tem embrião, é só a mola. Só gera a mola, entendeu? Toma de conta. E nesse caso tinha um embrião junto. Então ela é uma neoplasia benigna do córeo que se transforma em uma massa cheia de líquido claro e viscoso. É cheio de umas bolinhas bem pequenininhas, cheia de líquido dentro. Isso é a mola que a gente chama. Se assemelha a um cacho de uva. Geralmente não existe feto, né? Como eu já disse, a maioria não tem. Nesse caso, nessa foto tinha. E esses cistos, eles preenchem toda a cavidade do útero. Então, a mulher vai sentir a barriga crescendo e achando que está grávida. Inclusive, faz o teste e dá.
e pode se transformar, se progredir essa gravidez, no coriocarcinoma, que já é o câncer. Quais são os sintomas de uma mulher que tem molo e datiforme? Presença de sangramento vaginal intermitente. O que é intermitente, gente? Não é contínuo. Ela fica perdendo sangue aos poucos, de pouquinho. Aponta e desaparece, né? Em pequena intensidade, muito pouquinho, indolor, e por vezes sai até essas vesículas, que muitas acham que é só coágulos de sangue, porque ele vem junto com o sangramento, mas é muito pouquinho, viu? O útero, ele fica em sanfona. O que é isso? Ele fica crescendo e diminuindo. Ele não é um padrão gestacional que só cresce, tá? Tem ausência de batimentos cardiofetais, porque nem tem feto, e se o feto tiver, tá morto. E a mulher tem muita hiperêmese, que é aquela vomitação excessiva. O diagnóstico é feito pela ultrassonografia. Então, qualquer sintomas desse no início da gestação, como eu já disse, a mola é uma síndrome gravídica que ocorre na primeira metade da gestação, apesar que a perda de sangue na mola é muito pouco, mas tem perda de sangue. Ela tem que ser verificada, feita a ultrassonografia, e aí, na ultrassom, ele vai ver o útero crescido, mas cheio de mola lá dentro. O tratamento é a curetagem, né? E se já tiver bem progredido, se for detectado carcinoma, a gente faz a curetagem, manda fazer biópsia, mas normalmente não é câncer, mas mesmo assim a gente pede. Se for câncer, aí tem que fazer esterectomia e quimioterapia, né? Que é o tratamento para câncer. Aqui já são as síndromes hemorrágicas que acometem a gestante a partir da segunda metade da gestação, que é a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Esses dois assuntos, gente, despencam em prova de concurso. Toda prova de concurso que pedir saúde da mulher materno-infantil tem questão de placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, principalmente em relação aos sintomas, tá? E o que seria a placenta prévia? Vamos primeiro lembrar o que é a placenta. Placenta não é onde o menino fica, lembra? O menino, ele fica dentro do útero, que aí ele fica dentro de uma bolsa, né, que é chamada bolsa amniótica ou bolsa das águas, e a placenta, ela fica por fora dessa bolsa, né? Ela fica colada no útero, né? E ela fica no fundo do útero. Onde é que fica o fundo do útero? Em cima, tá? Então, aqui a parte de baixo, ela fica aqui em cima. Aqui é uma placenta normal. Aqui o bebezinho, ó, o útero, essa parte rosa. Aí, essa partezinha branquinha aqui representa a bolsa amniótica. O bebê tá aqui dentro, cheio de líquido. E a placenta é esse azul, né? Que tá onde? No fundo do útero, colado no útero. Ele fica entre o útero e a bolsa. E dele sai o cordão que entra por a bolsa e chega até a criança, tá? Esse é o local certo da placenta. O que seria placenta prévia? É quando essa placenta está em local diferente do fundo do útero. O local certo dela não é no fundo do útero? É no fundo do útero. Se essa placenta, ela ficar qualquer região que não seja aqui no fundo do útero, a gente chama placenta prévia. Então, placenta prévia é a inserção, ou seja, a localização da placenta fora do seu local normal. Onde é o local normal que a placenta tem que ficar? No fundo do útero. É o que normalmente a gente chama de placenta baixa. Aí nós temos 3 tipos de placenta prévia. Existe a placenta prévia marginal. O que é a placenta prévia marginal? Para determinar os tipos de placenta prévia, a gente vai ver o colo do útero. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o canal do útero, tá? Que é a aberturazinha. A placenta prévia marginal é a placenta prévia que ela está baixa, ou aqui onde é que ela está? Ela deveria estar aqui em cima, não está. Ela está aqui embaixo, é uma placenta baixa, mas ela não está cobrindo o colo do útero, tá vendo? O colo do útero está completamente sem estar impedido da placenta. A placenta prévia parcial
Como o próprio nome já está dizendo, ela é uma placenta baixa, só que ela está cobrindo o canal parcialmente, ó, só a metade, ainda tem um canalzinho aqui, tá? Já a placenta prévia total é a placenta prévia que está cobrindo completamente o canal do útero, tá certo? Então, se eu pedir quais são os tipos de placenta prévia, é marginal, parcial e placenta prévia total. Quais são os sintomas, gente? É muito bom a gente fazer o paralelo entre os sintomas da placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, porque confunde muito, tá? Então, eu vou explicar a placenta prévia e quando eu explicar descolamento prematuro de placenta, a gente vai fazer a comparação. Vamos ver primeiro os sintomas da placenta prévia. Perda sanguínea por via vaginal, súbita. Perda sanguínea por quê? Porque é uma síndrome hemorrágica. As duas, tanto placenta prévia como descolamento prematuro de placenta, elas são síndromes hemorrágicas que atingem a gestação a partir da segunda metade, né? A partir de 20 semanas de gestação. Então, vai ter uma perda sanguínea por via vaginal. Mas quais são as características dessa perda sanguínea? Ela é súbita, ela de uma hora para outra a mulher começa a perder sangue. Qual é a cor desse sangue? É vermelho vivo. Gente, é como se tivesse cortado um dedo. Quando você corta um dedo, o sangue não sai aquele sangue brilhoso, vermelho, bem vivo? Pois é, daquele jeito. De quantidade variável. Normalmente é muito. À medida que a gravidez vai progredindo, né? Vai aumentando a idade gestacional, mais sangue ela vai perdendo, tá? Então, perde uma quantidade bem razoável de sangue. Só que ela não tem dor nenhuma. Ela não sente a pontada nas costas, não sente cólica, não sente nada. É só esse sangue vermelho vivo saindo, né? Normalmente volumoso. Não é com coágulos de sangue, não tem coágulos, é um sangue limpo, né? E não tem dor. O que é observado além desse sangramento? O volume do útero e o tônus do útero é normal. O que é tônus, gente? A contração, ou seja, o útero, ele não fica mole e nem fica endurecido, ele fica com a textura normal. Por que isso, gente? Porque lá na outra síndrome hemorrágica, você vai ter um tônus diferente. Então, nem o volume uterino reduz, nem aumenta, fica normal o útero, tá? E frequentemente a apresentação fetal é anômala. O que é uma apresentação fetal anômala? Que não é cefálica. O que seria uma apresentação fetal normal? É quando o menino está de cabeça para baixo. A apresentação cefálica. A cabeça da criança está na pelvis da mãe. Normalmente, nesse caso, não fica com a cabeça na pelvis da mãe. Porque, principalmente quando é a placenta prévia total, porque a placenta prévia é que está na região pélvica da mãe. Os batimentos cardiofetais estão presentes. Essa hemorragia, ela aumenta, né, a quantidade de sangue perdida à medida que a gravidez progride. É comum a mulher apresentar anemia, porque ela vai estar perdendo sangue, então ela vai ter anemia. Fraqueza decorrente das hemorragias, porque ela vai perdendo sangue, vai perdendo oxigênio que está nas hemácias, e aí ela vai ficando fraca, e pode desencadear trabalho de parto prematuro. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá. Então, esses os sintomas de placenta prévia. Qual é a conduta? Encaminham para o pré-natal de alto risco. Todas as mulheres que apresentar placenta prévia têm que ser encaminhada para a gravidez, para o pré-natal de alto risco. Chegando lá, o médico vai ver a necessidade, se precisa ou não encaminhar ao hospital, tá? Lembrando que a placenta prévia, a marginal e a parcial, aliás, a marginal é a menos grave, a pior delas é a total. Então, normalmente, esses sintomas, eles intensificam quando a placenta prévia é a placenta prévia total.